Olá, minhas preciosidades, como que vocês estão? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo. Esse mês, a Liame Estética Integrativa faz 7 anos de existência, de vida, estamos de aniversário e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da história de como tudo isso começou. Vem comigo! Eu sempre brinco que eu não sei fazer alguma outra coisa fora da área da beleza, porque desde sempre eu estava inserida nessa área, comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu fazia alguns freelances em salão, trabalhava, ia algumas amigas vinham na minha casa, amigas da minha mãe, ou eu ia na casa das pessoas, na época já tinha Facebook, a gente começou a fazer as divulgações ali, né, então comecei um tempão atrás, vai fazer 10 anos, né, agora, novembro, e primeiro eu comecei a tirar a sobrancelha, fazer design de sobrancelha, alongamento de cílios, que na época não era esses cílios de hoje em dia natural, né, era bem diferente. Maquiagem, dava aula de automaquiagem, mas quando eu era bem pequenininha no colégio, eu já vendia Avon, Boticário, essas revistas, né, que a gente via muito antigamente, era algo que eu já podia fazer ali pra minha independência. Então, com 15 anos foi o começo de tudo, digamos assim, né, então eu estava na área da beleza. Eu fiz ensino médio junto com o curso técnico de administração, então ali nessa época já comecei a desenvolver um pouco melhor uma visão empreendedora, né, digamos assim, com as condições que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, né, e aprendendo um pouco mais, vendo novos horizontes, mas ali na medida do que eu tinha, já tinha aí alguns conhecimentos. E quando eu chegou no final do ensino médio, eu falei, putz, tenho que fazer uma faculdade, alguma coisa assim, e descobri que existia faculdade de estética, então já me inseri no mercado da estética, né? Eu achava muito legal a forma da gente conseguir transformar as mulheres, assim, né? Então, às vezes as pessoas chegavam com autoestima baixa, fazer algum procedimento e algum procedimento externo, assim, no caso, na época, né, e você fazia maquiagem, você fazia sobrancelha, elas já ficavam mega felizes e me perguntavam bastante em relação à limpeza de pele, eu já dava algumas dicas de skincare, né, porque a gente já falava sobre isso na automaquiagem. Então, aí, com isso, despertei esse interesse e entrei para a faculdade de estética. Já na faculdade, no primeiro ano, eu consegui estágio, então já consegui absorver bastante, trabalhei numa clínica muito boa, eu sou muito grata até hoje por todo o ensinamento que eu tive lá. E quando eu tava terminando a faculdade, surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar sozinha. Então peguei uma salinha num salão de beleza, vou deixar aqui, conforme eu vou falando, vai aparecendo os registros para vocês. E assim, uma coisa que eu falo, a gente tem que começar com aquilo que a gente tem, nas condições que a gente tem. Não dá pra esperar as melhores condições, né? Eu não vim de uma família rica, não tinha condição de fazer um investimento alto, então com o dinheirinho ali dos freelancers, que nessa época toda eu continuei fazendo, né? Dos que eu fazia, eu ia sempre guardando e comprando coisas, e comprei creme, né? Começava a atender assim, e deu essa oportunidade aí de eu ir pra esse salão. Lá fiquei 1 ano trabalhando, né, eu ali no salão com as pacientes. No começo é sempre muito difícil de você conseguir clientela, mas eu já tinha pego o esquema de você dar um voucher, uma cortesia, uma demonstração para a pessoa poder conhecer o meu trabalho, porque esse era um empecilho que eu tinha por eu ser muito jovem e aparentar ser muito jovem. Isso às vezes causava uma certa insegurança, né, então com isso eu conseguia demonstrar melhor o meu trabalho. Nessa época eu fui melhorando a sala, aos poucos, conquistando a minha clientela, até eu ter a condição de realmente pegar um endereço ali que fosse só meu, né? Então eu peguei uma sala comercial ali no Batel, bem na frente da Praça do Japão, uma vista maravilhosa. E ali que eu comecei a agregar um pouco nos meus atendimentos, né? Então surgiram algumas parcerias,
Então as pessoas iam ali, né, tinha parceria com nutricionista, que ela ia ali fazer os atendimentos na sala também, algumas parcerias externas com unha, cílios, sobrancelha, né, algumas outras profissionais, personal trainer, e aí que eu fui descobrindo o poder do networking, que hoje em dia se fala muito, mas na época não tinha acesso a essas ferramentas, a gente ia fazendo ali no Instagram da forma que dava, né? E aí, quando eu me estabeleci, veio a temida pandemia. E aí, pandemia é aquela coisa, com estética não tem como você atender online, por exemplo, né? Fazer massagem online, fazer limpeza de pele online. E a clínica teve realmente que ficar fechada porque tinha um risco ali, era um contato muito próximo com o paciente mesmo, né? Então a gente ficou fechada por um bom tempo aí. A opção que eu tive, que eu vi, acabei tendo que ir para outras áreas, então sempre vendas, assim, foi o meu forte. Comecei a vender, eu aprecio muito drinks, né? Então comecei a vender especiarias de gin, que foi a Central Gin, meu segundo negócio. Então fazia uns kits de gin, a coisa mais linda. Vendia essas especiarias pra gente conseguir mantendo, porque enquanto isso, aluguel rolando, tudo rolando ali, né? Uma amiga minha, Jéssica, maravilhosa também, me chamou para ser sócia da empresa dela, que ela vendia roupas na época. E aí ajudei ali também na estruturação, a gente partiu para a parte do online também, né, porque ela ia na casa da pessoa vender, então a gente já foi vendo essa questão aí do Instagram, né, fizemos algumas mudanças ali, foi bem legal. E tudo isso agregou bastante, claro, em paralelo a isso, os famosos projetos online, as lives, né, a gente fez alguns projetos com a clínica, com outras profissionais, para a pessoa poder se cuidar em casa. Então foi um momento assim que realmente a gente foi se redescobrindo ali como empresa, né? O medo sempre vem, mas quando a gente tem um propósito bem definido, eu sabia que aquilo ali algum dia ia passar. E quando passasse, com certeza eu ia me sentir muito vitoriosa. Então foi exatamente o que aconteceu. Sobrevivi à pandemia. E aí com isso, logo após a pandemia começou a vir uma demanda muito alta, porque o pessoal ficou em casa, né? Então a parte de cuidados com a pele por conta da máscara, a parte de emagrecimento. Na época da pandemia fui chamada para fazer uma entrevista também ali vou colocar aqui para vocês, né? Fiz uma entrevista na televisão. Até tem o link também, né, falando sobre os cuidados durante a pandemia com a pele. E foram abrindo-se portas. E com isso, falei, bom, agora tá na hora da gente expandir. Me mudei para a mesma quadra, só virando a esquina, não queria ter o transtorno, né, do paciente ter que se deslocar ali muito para conseguir chegar na clínica, né, às vezes a gente confunde o endereço. Ali foi quando eu comecei a montar um pouco de equipe, então isso foi uns 3 anos atrás. Comecei a montar a equipe, então ali antes era uma sala que eu dividia, e aí por conta dessas parcerias peguei um imóvel com 3 salas. Comecei a dar treinamento para outras profissionais treinarem, abri o leque de estética integrativa. Foi aí que eu, de fato, ergui a bandeira da estética integrativa, né? Eu tinha muito medo na época, o pessoal ligava muito essa parte das terapias alternativas, terapias holísticas, com a parte de algum tipo de religião, de espiritualidade, e na verdade não, né? Então, durante esse período todo, as terapias integrativas foi implementada no SUS, então isso mudou um pouco a visão também das pessoas, e eu falei, bom, agora é a hora de realmente erguer. Eu já fazia os tratamentos com aromaterapia, com cromoterapia, já tinha atendimentos de reiki ali na clínica também. Mas falei, agora vamos fazer isso aí. Mudei todo o propósito da clínica, o branding de marca, coloquei o nome de Ame Estética mesmo, né? Até então era o meu nome, porque eu era sozinha, aumentei para a equipe e para outras parceiras. Então, Ame, que significa alma do francês, veio com esse propósito, né? A nossa logo é uma borboleta, que é o símbolo da transformação. Então a gente fez tudo com bastante propósito, bastante branding, e na época, hoje em dia a gente sabe, né? Repaginei o branding da marca. Hoje em dia a gente sabe, mas na época nem sabia o que era branding, né? Enfim. E fui organizando, expandindo, até o momento que eu realmente precisei ficar mais na parte da gestão.
Como eu fiz o técnico de administração, isso me ajudou bastante. Comecei a fazer mentoria, cursos de marketing, de finanças, enfim. Saúde. Comecei a fazer vários cursos, assim, e focar um pouco mais na parte empresarial, que de fato eu sempre soube que eu queria ter uma clínica, porque é algo assim que eu já podia empreender sem aquela bagagem, assim, né? Eu consegui entrar no mercado muito fácil até o momento de eu conseguir me estruturar, que é o que aconteceu. Então, e foi dando certo, algumas coisas não dando tão certo também. Eu falo que quando a gente vai empreender, a gente sempre acaba errando bastante. O problema não é errar, porque quem não erra é porque não tá tentando. O problema não é errar, o problema é consertar rápido o erro. E quanto mais rápido a gente conserta, mais a gente vai adquirindo essas habilidades e mais conhecimento a gente vai tomando. Se você for ver todos os grandes empresários, eles erraram 10 mil vezes, eles tiveram um acerto que deu muito certo, porque a gente vai melhorando os nossos processos no decorrer desses desafios que a gente tem, né? Hoje, faz pouco tempo, nós nos mudamos agora para um lugar de fato mais fixo, com mais estrutura. Temos spa, que era um sonho também, várias profissionais maravilhosas, tanto a parte de estética, injetáveis, terapia integrativa, spa, produtos. Então a gente tem um leque aí, bastante coisa para crescer ainda, para mudar, mas às vezes a gente acha que a gente está um pouco parado no tempo, e quando a gente para ver, para analisar, né, a retrospectiva, que a gente continua vendo o crescimento, aí que a gente vê de fato as mudanças que tiveram no decorrer do tempo, né? Então eu sempre gosto de épocas de aniversário, assim. É legal porque a clínica faz aniversário bem perto de mim, então eu sempre gosto dessas épocas para conseguir fazer uma reflexão mesmo de tudo, né? A mensagem que eu quero deixar para você que assistiu até aqui é simplesmente não desista e comece do jeito que dá, porque nunca vão existir condições perfeitas, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais também. A hora certa é agora para você fazer aquilo que você deseja, para você ir atrás dos seus sonhos. Vão criticar com certeza, mas não se preocupe que tempos depois as mesmas pessoas que te criticaram são as que vão te elogiar e te pedir conselhos. Vão ter pessoas que não vão te apoiar, vão preferir ir no concorrente, pagar mais caro ainda do que fazer com você. Então valorize o seu próprio trabalho e não tenha medo de trabalhar duro. Eu vejo hoje em dia que as pessoas elas querem trabalhar 4 horas por dia, não trabalhar final de semana e, enfim, várias regalias e já começar ganhando muito bem, né? São anos até a gente conseguir tirar alguma coisa pra gente, né? O segredo é sempre investir no próprio negócio. Até o dono da Van fala, a Van é uma empresa rica de um dono pobre. Então, sempre o nosso CNPJ vai ser a nossa prioridade, né? E realmente trabalho. Eu lembro que eu trabalhava, hoje em dia eu continuo trabalhando bastante, né? Mas na época eu trabalhava umas 15 horas por dia, logo após a pandemia, né? Antes também, né? Mas eu lembro assim de um modo mais pesado, um pouco antes da gente expandir. Trabalhava 15 horas por dia, mas 15 horas sem horário de almoço, sem lanchinho da tarde, né, sem sentar. Às vezes a gente romantiza isso, mas não é questão de romantizar. Claro, existem o trabalho com um propósito que vai fazer você crescer, não um trabalho duro, mas é um processo, é uma fase que eu sinto que a gente sempre tem que passar e passar com a certeza de que é só um processo. E saibam viver os processos de vocês. Cada época da vida exige algo novo da gente e a gente tem que saber aproveitar isso, porque a graça, na verdade, está na jornada e não no destino. Espero que tenha feito sentido um pouquinho. Eu gosto bastante de ver a história dos outros e às vezes a gente pensa que a nossa não tem graça, né? Mas eu gosto muito de ouvir a história de todo mundo. Eu sinto que é algo que, assim, eu penso, putz, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, com esse propósito que eu trouxe isso pra vocês.
Eu vou pedir para vocês irem deixando aqui nos comentários os próximos temas que vocês querem saber, que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Um beijo e gratidão, minhas preciosas. Até a próxima!